A bondade é uma virtude preciosa que Deus nos deu, é o fruto do Espírito Santo, um sinal claro de quem segue a Ele. A Bíblia nos ensina a amar e cuidar dos outros, vivendo em amor e cuidado sincero. A bondade não é apenas uma ação externa, mas também algo que vem de dentro, refletindo a natureza de Deus, e sendo uma parte essencial da vida de todo crente. A bondade é a forma como demonstramos o amor pelos outros ao nosso redor, mas também é a forma como vivemos conforme a vontade de Deus. Aqueles que seguem a Cristo sempre têm um coração cheio de compaixão e estão prontos para ajudar os necessitados. Deus não só nos ensina a amar, mas também nos mostra que a bondade deve estar sempre acompanhada de sabedoria. Quando ajudamos os outros, não precisamos apenas de bondade, mas também de discernimento para não sermos explorados ou esgotados. A bondade de Deus é um exemplo vivo que devemos aprender. Ele sempre amou os fracos, mas também sabia que nem todos se aproximam dele com um coração puro. Você já pensou que sua bondade pode ser explorada? Você se sente cansado de sempre dar e nunca receber nada em troca. Deus também nos ensina que, embora a bondade seja uma virtude maravilhosa, nem todos merecem recebê-la. Portanto, devemos aprender a distinguir entre aqueles que realmente precisam de ajuda e aqueles que só vêm por interesse próprio. Você está disposto a abrir seu coração para amar. Deixe a bondade de Deus guiá-lo. Mas lembre-se de que em cada boa ação também precisamos de sabedoria e discernimento para não cair na armadilha de agradar aos outros. Que Deus seja sua fonte de motivação para manter seu coração bondoso e sábio em cada decisão. A bondade é uma virtude preciosa que Deus nos deu, refletindo o amor e o cuidado com os outros ao nosso redor. No entanto, na vida, embora a bondade seja essencial, o discernimento é ainda mais importante. Deus não apenas nos ensina a amar, mas também nos ensina a discernir, a ter sabedoria para não ser enganado e não cair em relacionamentos que possam nos explorar. A Bíblia nos ensina a amar os outros, mas também nos adverte que nem todos que se aproximam de nós têm boas intenções. Algumas pessoas não vêm porque precisam de ajuda, mas porque querem explorar a nossa bondade para satisfazer seus próprios interesses. Por isso, o discernimento é fundamental. A bondade não deve ser dada cegamente. Na realidade, muitas vezes a bondade não é recebida da maneira correta e pode ser explorada nos esgotando e nos fazendo sentir desapontados. Jesus nos deu uma lição profunda sobre discernimento. Ele amou a todos, mas nunca permitiu que fosse explorado. Ele sabia quando ajudar e quando recusar. Deus não nos ensina apenas a dar, mas também nos ensina a ter sabedoria ao ajudar os outros. Às vezes, o discernimento correto é não ajudar alguém, especialmente quando essa pessoa não tem a intenção de mudar ou não valoriza a ajuda que oferecemos. Portanto, o discernimento não apenas nos ajuda a nos proteger, mas também a manter um coração puro, sem nos esgotarmos ou ficarmos cansados. A bondade é necessária, mas o discernimento nos ajuda a evitar situações indesejadas e a preservar um coração puro. Somos chamados a amar e ajudar, mas nem todos merecem essa ajuda. Deixe que Deus o guie em cada decisão, para que cada ação sua não seja apenas bondade, mas também sabedoria do Espírito Santo. Você acha que escolher quem merece receber sua ajuda é uma decisão importante na vida? Esse discernimento ajudará você a viver uma vida firme sem ser explorado, mas mantendo sua dignidade intacta. Embora a bondade seja uma virtude maravilhosa que Deus nos deu, nem sempre ela é recebida de maneira sincera. Na realidade, existem pessoas que podem explorar nossa bondade para atingir seus próprios objetivos. E quando falta discernimento, nossa bondade pode ser manipulada, nos deixando exaustos. Com certeza você já se sentiu como se estivesse sempre dando, sem receber nada em troca.
Você já se sentiu que dedicou muito tempo e energia para ajudar os outros, mas no final, a pessoa que recebeu a ajuda não valorizou e até explorou sua bondade. Jesus sempre nos ensinou a amar e ajudar os outros, mas ele também nunca permitiu que fosse explorado. Na Bíblia, ele nos mostra que nem todos que se aproximam de nós têm boas intenções. Algumas pessoas não vêm porque precisam de ajuda, mas porque querem explorar nossa bondade para satisfazer seus próprios interesses. Por isso, o discernimento e a sabedoria são extremamente importantes. Quando não temos o discernimento adequado, nossa bondade pode ser explorada e nós nos sentiremos cansados e exaustos. Jesus nos deu um grande exemplo de como ajudar os outros e ainda manter a sabedoria. Ele não apenas amou, mas também teve discernimento claro sobre quem merecia a ajuda. Ele sabia quando dar e quando recusar. Esta é uma lição importante que precisamos aprender. A bondade deve andar lado a lado com a sabedoria e o discernimento. Caso contrário, cairemos na armadilha de sermos explorados. Deixe que Deus o guie ao decidir quando ajudar e quando dizer não. Isso não significa que você tenha perdido sua bondade, mas sim que você está se protegendo contra a exploração. Lembre-se de que o discernimento não só ajuda a se proteger, mas também permite que você continue fazendo boas ações, como Deus nos chamou para fazer. A bondade pode mudar o mundo, mas a sabedoria nos ajuda a mudar o mundo sem nos machucar ou nos esgotar. Na vida, quando sabemos discernir corretamente nossa bondade, não será explorada e trará verdadeiros valores. Podemos continuar ajudando aqueles que realmente precisam de ajuda, sem nos sentirmos exaustos ou feridos. Deixe que Deus o guie em cada decisão, para que você possa viver plenamente segundo sua vontade, ajudando as pessoas com amor e sabedoria. Você está pronto para andar na sabedoria do Espírito Santo e usar sua bondade de maneira correta, sem ser explorado sem se esgotar. Deixe que a bondade e o discernimento de Deus sejam a força motivadora para a sua vida, ajudando você a criar mudanças positivas em sua vida e na vida dos outros. Jesus é o modelo perfeito de bondade e discernimento. Ele é a personificação do amor incondicional, mas ao mesmo tempo também é o exemplo de sabedoria e discernimento ao saber quando ajudar e quando recusar. Na Bíblia, vemos Jesus demonstrando uma bondade extraordinária, mas ele nunca permite ser explorado. Ele não apenas ajuda aqueles que realmente precisam, mas também sabe distinguir claramente quem se aproxima dele com um coração sincero e quem o faz apenas por interesse pessoal. Jesus sempre esteve disposto a amar, salvar e curar, mas ele nunca fez isso de forma cega. Ele sabia bem que nem todos tinham boas intenções. Uma das lições profundas que Jesus nos ensina é que a bondade deve andar de mãos dadas com o discernimento. Ele não apenas ajudou os que precisavam de ajuda, mas também sabia quando era necessário recusar para proteger a si mesmo e evitar ser explorado. Jesus várias vezes recusou pedidos inadequados. Quando um homem rico veio até ele, querendo saber como seria salvo, Jesus pediu que ele vendesse todos os seus bens e o seguisse. No entanto, quando ele não estava disposto a abrir mão do que amava, Jesus não correu atrás dele, nem tentou convencê-lo. Ele sabia que a bondade não se trata de agradar a todos, mas de ajudá-los a mudar de verdade, a fazer com que percebessem o verdadeiro valor da vida. Jesus ama a todos, mas ele não é alguém fácil de ser enganado. Ele vê as verdadeiras intenções no coração de cada pessoa. Também precisamos aprender com ele para saber quando nossa bondade realmente ajuda e quando devemos recusar para não nos darmos demais e nos proteger de nos esgotarmos. Lembre-se de que a bondade não significa dar sem discernimento, mas ajudar os outros de forma responsável.
Jesus também é um exemplo brilhante de amor incondicional. Ele amava os doentes, os marginalizados pela sociedade e os pecadores. Mas ele também era muito claro ao discernir quem realmente queria mudar e quem só se aproximava por interesse próprio. Ele não ajudava de forma gratuita e sem discernimento, pois sabia que nem todos realmente precisavam de sua ajuda. Como podemos aprender com Jesus a discernir? Já sentiu que ajudou as pessoas sem receber reconhecimento. Precisamos aprender a distinguir entre aqueles que realmente precisam de ajuda e aqueles que querem explorar nossa bondade. A bondade é um presente precioso, mas sem discernimento, podemos nos tornar vítimas da exploração e, no final, nos sentirmos exaustos. Lembre-se de que Jesus sempre viveu guiado por Deus, sabendo claramente quando ajudar e quando recusar. Também somos chamados a viver dessa maneira, amando e ajudando a todos, mas ao mesmo tempo com sabedoria e discernimento. Não deixe que sua bondade seja explorada. Aprenda a recusar quando necessário e se proteja enquanto ainda mantém um coração amoroso e disposto a ajudar aqueles que realmente merecem. Jesus é um modelo maravilhoso para nós de bondade e discernimento. Ele sempre ajudou aqueles que realmente precisavam, mas não hesitou em recusar aqueles que se aproximavam por interesse pessoal. Aprenda com ele, vivendo com discernimento sábio e bondade sincera, para que cada uma de nossas ações tenha um propósito e traga uma mudança real para as pessoas ao nosso redor. Jesus é o modelo perfeito de bondade e sabedoria. Ele é um exemplo maravilhoso para nós sobre saber quando ajudar e quando recusar. Na vida de Jesus, vemos claramente que ele não curou todas as pessoas, mas ajudou aqueles que realmente precisavam de sua ajuda. Isso demonstra uma sabedoria excepcional, um discernimento claro em cada uma de suas ações. Na Bíblia, vemos Jesus curando muitas pessoas, mas ele nunca fez isso de forma indiscriminada. Ele nunca curou aqueles que se aproximavam dele por curiosidade ou por interesse pessoal. Cada vez que ele realizava um milagre, era uma ação guiada pela sabedoria de Deus, com o objetivo de ajudar aqueles que realmente precisavam de uma mudança em suas vidas, aqueles que tinham um coração sincero e um desejo de salvação. Jesus recusou muitos pedidos inadequados e ele sabia quando dizer não. Um exemplo claro disso foi quando ele não curou todos os que o procuraram. Ele ajudou muitas pessoas, mas também houve aqueles que ele não ajudou, pois não precisavam realmente da cura, ou não tinham fé suficiente nele. Ele não queria fazer milagres apenas para chamar atenção ou agradar aos outros. Sua sabedoria se manifestava ao saber claramente quem merecia a ajuda e quem só queria se beneficiar de sua bondade. Jesus nunca deu sua bondade de forma indiscriminada. Cada ação dele era guiada pela sabedoria de Deus. Ele não fazia nada sem um propósito claro e não por motivos fúteis ou temporários. Ele entendia que a bondade deve ser usada com sabedoria, e nem todos merecem recebê-la. Você já se sentiu que deu demais e não obteve nada em troca? Já se sentiu que ajudou, mas não viu uma verdadeira mudança nas pessoas que você ajudou? Lembre-se de que nem todos precisam da sua ajuda, e nem sempre a bondade é recebida de maneira adequada. Jesus ama todos, mas ele não permite ser explorado. Ele ama os pobres e os doentes, mas também é muito claro ao discernir quem realmente precisa de ajuda e quem só quer explorar sua bondade. Sua sabedoria se manifesta na forma como ele sabe quando recusar e quando continuar ajudando. Jesus não nos ensina apenas a amar, mas também nos ensina a distinguir quem merece nossa ajuda. Você sabe que, às vezes, a sabedoria e a bondade devem andar juntas. Já pensou que o discernimento na sua bondade pode ajudá-lo a evitar danos desnecessários? Não podemos dar de forma indiscriminada, pois ao fazer isso, podemos nos exaurir, ou pior, ser explorados. Aprenda a distinguir entre ajudar e ser explorado.
A sabedoria de Jesus nos ensina que às vezes recusar um pedido é a melhor forma de nos proteger e ajudar os outros de maneira eficaz. Jesus não curou apenas fisicamente, mas também curou espiritualmente. Ele sabia que quando uma pessoa realmente queria mudar, sua ajuda faria sentido. Ele não curou apenas para satisfazer desejos temporários de outras pessoas, mas deu sua ajuda com o propósito de salvar a alma, ajudando as pessoas a perceberem o verdadeiro propósito da vida. Então você está pronto para viver segundo a sabedoria de Jesus. Você está disposto a recusar quando necessário para proteger a si mesmo e aqueles que realmente precisam da sua ajuda. Aprenda com Jesus para que sua bondade seja sempre usada com discernimento, para que não só mude a vida dos outros, mas também ajude você a manter a paz e a força espiritual. A bondade é uma virtude nobre que Deus nos deu um sinal claro de quem o segue. No entanto, a bondade não significa sacrifício incondicional. Muitos de nós entendemos que para demonstrar bondade, devemos sempre estar dispostos a ajudar. Mas será que sempre dizer sim é realmente mostrar bondade? A resposta é não. Jesus nos mostrou que a bondade deve andar de mãos dadas com discernimento e sabedoria. Ele nunca deu de forma indiscriminada. Ele ajudou apenas aqueles que realmente precisavam de ajuda e tinham um coração sincero. A bondade não significa que devemos sacrificar tudo, até mesmo a nós mesmos, por pessoas que não merecem recebê-la. Você já se sentiu como se estivesse sempre tentando agradar os outros, sempre dizendo sim, mesmo sabendo que isso o deixaria cansado e exausto. Já ajudou alguém, mas não recebeu reconhecimento ou até foi explorado. Esse é o momento em que precisamos distinguir entre fazer o bem e ser explorados. Jesus já recusou ajudar pessoas que não tinham sinceridade. Ele sabia que a bondade não é uma doação incondicional, mas uma ação guiada pela sabedoria e discernimento. Quando alguém se aproximava de Jesus, ele não olhava apenas para o pedido, mas também para as intenções e os objetivos da pessoa. Aqueles que vinham a ele em busca de verdadeira salvação, ele estava disposto a ajudar. Mas aqueles que vinham apenas por interesse pessoal, ele não atendia seus pedidos. Isso pode nos fazer perguntar: eu preciso sempre dizer sim para mostrar bondade? A resposta é não. Não precisamos agradar a todos, não devemos sempre ajudar, mesmo que isso nos exausta. O discernimento é essencial. Sua bondade precisa ser colocada no lugar certo, na hora certa. Caso contrário, você cairá na armadilha da exploração e no final não terá forças para continuar fazendo o bem. Jesus é um exemplo claro de sacrifício seletivo. Ele sempre amou, mas nunca sacrificou de forma incondicional. Ele sacrificou sua vida para salvar a humanidade, mas não permitiu ser explorado em relacionamentos prejudiciais. Seu sacrifício não foi um ato de autossacrifício destrutivo, mas uma doação com propósito e significado. Sua bondade deve ser guiada pelo discernimento. Quando você der de si, precisa saber quem realmente precisa de ajuda e quem vem apenas por interesse pessoal. Não se exausta por aqueles que não valorizam sua bondade. Lembre-se de que sacrifício não é fazer tudo pelos outros, mas saber quando ajudar e quando recusar para proteger sua saúde mental. Você está disposto a recusar quando necessário. Você entende que às vezes recusar um pedido é a forma mais sábia e certa de demonstrar bondade. Aprenda com Jesus, que sempre distinguiu entre bondade e sacrifício incondicional. Você não precisa agradar a todos. Só precisa viver guiado pelo Espírito Santo, ajudando aqueles que realmente precisam de ajuda e se protegendo da exploração. Lembre-se de que bondade não é doação indiscriminada, mas uma ação de um coração que sabe discernir e tem sabedoria. Quando você sabe quando ajudar e quando recusar, você não só se protege, mas também ajuda os que realmente precisam de ajuda na vida. Deixe que Jesus seja o modelo para nós
de bondade e sacrifício com discernimento, para que possamos viver uma vida significativa e sem nos esgotar. Às vezes, o ato mais bondoso que podemos fazer é dizer não. Pode parecer contraditório, mas a verdade é que em muitas situações, recusar não é uma falta de bondade, mas sim uma demonstração de sabedoria e amor verdadeiro. Vivemos em um mundo onde nossa bondade pode facilmente ser explorada, e por isso precisamos aprender a recusar com sabedoria para proteger a nós mesmos e manter a energia para continuar ajudando aqueles que realmente precisam. Jesus é um exemplo maravilhoso de saber quando ajudar e quando recusar. Ele estava sempre disposto a ajudar aqueles com coração sincero e que precisavam de salvação. No entanto, ele também foi muito sábio ao saber que nem todos que se aproximam dele têm boas intenções. Ele não deu sua bondade de forma indiscriminada. Ele recusou aqueles que vinham não por uma mudança verdadeira, mas por interesse pessoal. Recusar nesses casos não era uma falta de bondade, mas uma ação sábia e amorosa. Jesus sabia que, em algumas situações, dizer não era a única maneira de se proteger e preservar sua pureza. Também precisamos aprender com ele a recusar quando necessário. Você já se sentiu como se precisasse sempre dizer sim para agradar os outros. Já se sentiu cansado de sempre atender aos pedidos, mas não recebeu reconhecimento em troca. Recusar não só ajuda a proteger sua saúde mental, mas também mantém sua paz interior. Às vezes, recusar um pedido é o ato mais amoroso e sábio que você pode fazer, não apenas para si mesmo, mas também para os outros. Quando você não recusa, pode acabar criando um ciclo onde você sempre dá, mas nunca recebe. O sacrifício incondicional nem sempre é a ação certa. Se você constantemente diz sim, sem discernimento, pode acabar se sentindo exausto e, no final, não terá energia para ajudar aqueles que realmente precisam de sua ajuda. Você está disposto a dizer não para se proteger. Você entende que recusar pode ser a maneira mais amorosa e sábia de ajudar a si mesmo e aos outros. Jesus nos ensinou que a bondade não é uma doação indiscriminada, mas uma ação com discernimento. Ele não hesitou em recusar aqueles que vinham apenas por interesse pessoal, porque sabia que nem todos mereciam sua ajuda. Também precisamos entender que nem sempre precisamos dizer sim para mostrar bondade. Recusar é uma parte da sabedoria e uma forma de nos protegermos de ser explorados. Recusar não é um ato frio ou sem amor, mas uma expressão de amor com discernimento. Você já pensou que recusar pode ajudar você a manter sua paz e sabedoria na vida? Aprenda com Jesus, para que cada não que você disser seja um ato de amor e sabedoria. Quando você souber quando dizer não, não só protegerá a si mesmo, mas também criará a oportunidade de ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Jesus não apenas nos ensinou a amar, mas também nos ensinou a amar da maneira certa. Sua bondade deve ser usada com sabedoria para que você possa ajudar os que merecem e não se exaurir em sua jornada. Lembre-se de que, às vezes, o maior ato de amor é dizer não, quando necessário. A bondade é uma virtude preciosa que Deus nos deu um sinal daqueles que o seguem. No entanto, às vezes confundimos que bondade significa servir todas as necessidades e atender a todas as solicitações dos outros. Na realidade, não podemos sempre atender a todos os pedidos, e o fato de não conseguir fazer isso não significa que faltemos bondade. Pelo contrário, isso é um sinal de discernimento sábio. Jesus é um exemplo brilhante de como discernir corretamente na bondade. Ele estava sempre disposto a amar e ajudar, mas também sabia que nem sempre sua bondade deveria atender a todas as solicitações. Ele sabia quando recusar e quando continuar ajudando. Às vezes, o fato de não poder ajudar alguém não é uma falta de bondade,
mas uma ação sábia que nos ajuda a proteger nossa saúde mental e focar nas tarefas realmente importantes. A Bíblia nos ensina que a bondade não é servir incondicionalmente, mas doar com discernimento. Não podemos ajudar todos, e nem todas as solicitações devem ser atendidas. Jesus não curou todos, embora tivesse o poder para fazer isso. Ele escolheu ajudar aqueles que realmente precisavam de uma mudança em seus corações e vidas. Você já se sentiu como se tivesse que sempre dizer sim a todas as solicitações e acabou se sentindo exausto por isso? Às vezes, recusar é a ação mais sábia e amorosa que você pode fazer. Recusar ou não atender a todas as solicitações não significa que você falta bondade, mas sim que você sabe quando reservar suas forças e tempo para coisas mais importantes. Você já pensou que ao recusar uma solicitação que não é realmente necessária, você pode ajudar os outros melhor no futuro? A ajuda nem sempre é responder imediatamente, mas saber quando sim e quando não. Isso não só te protege, mas também ajuda você a atender aqueles que realmente merecem. Jesus nos deu uma lição de discernimento na bondade. Ele não amou apenas aqueles que vieram até ele, mas também nos ensinou que nem todas as solicitações merecem ser atendidas. O discernimento na bondade é necessário para que não sejamos explorados, exauridos, e não façamos coisas além de nossas capacidades. Jesus também se recusou a fazer milagres em alguns lugares, porque sabia que nem todos se aproximavam dele com intenções sinceras. A verdadeira bondade é quando sabemos quando ajudar e quando recusar. Isso não significa que não amamos, mas sim que amamos com discernimento. Você está disposto a recusar quando necessário? Você entende que não atender a todos os pedidos é uma forma sábia de proteger sua saúde mental. Aprenda com Jesus para que cada ação sua seja guiada pela sabedoria e discernimento de Deus. Somos chamados para amar, ajudar e servir. Mas o importante é saber quando sim e quando não. Sua bondade precisa estar no lugar certo, no momento certo. Recusar não significa que você falta amor, mas que você está amando com discernimento e sabedoria. Deixe que Jesus seja o modelo para nós, na diferenciação entre bondade e sacrifício com discernimento, para que possamos viver uma vida significativa e não nos esgotarmos. Jesus é o modelo perfeito de bondade, discernimento e sabedoria. Ele sempre amou todos, mas isso não significa que ele atendeu a todos os pedidos que recebeu. Jesus sabia exatamente quando ajudar e quando recusar. Ele não ajudava indiscriminadamente, mas ajudava aqueles que estavam dispostos a aceitar a mudança e realmente desejavam a salvação. Na Bíblia vemos claramente que Jesus não curou todas as pessoas, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele não ajudava aqueles que vinham até ele apenas para buscar um milagre, ou por interesse pessoal. Jesus recusou aqueles que se aproximavam dele apenas para ganho próprio sem fé genuína nele. Ele sabia que sua bondade deveria ser direcionada àqueles que realmente desejavam mudança e buscavam a salvação em seus corações. Pense nisso. Você já se sentiu como se tivesse que atender a todos os pedidos dos outros, mesmo sabendo que isso poderia te deixar exausto, ou não ajudar de verdade a pessoa? Jesus nos ensina que recusar pedidos inadequados não é falta de bondade, mas uma ação sábia e amorosa. Ele amou aqueles que realmente precisavam de ajuda, mas não permitiu que sua bondade fosse explorada. Jesus entendia que nem todos os que se aproximavam dele realmente queriam mudar. Havia aqueles que buscavam apenas cura física, mas cujos corações estavam fechados e não estavam prontos para aceitar a mudança que ele trazia. Isso mostra que a bondade não é atender a todos os pedidos, mas saber quando ajudar e quando recusar. Ele não fazia milagres apenas para atrair atenção ou agradar aos outros,
Mas cada milagre que ele fazia tinha um profundo propósito, ajudando aqueles que realmente precisavam de mudança. Você está disposto a recusar quando necessário. Você entende que às vezes recusar é a forma mais sábia e amorosa de agir. Se você estiver sempre tentando agradar a todos, pode acabar se esgotando e perdendo a energia necessária para ajudar aqueles que realmente precisam da sua ajuda. Aprenda com Jesus para que cada decisão de ajuda que você tomar seja guiada por discernimento e sabedoria. Jesus não atendeu a todos os pedidos porque sabia que nem todos os pedidos eram realmente necessidades e nem todos mereciam sua ajuda. Ele nos ensinou que a bondade deve ser manifestada através de discernimento e sabedoria. Você está disposto a ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda e, ao mesmo tempo, recusar pedidos que não são merecidos. A bondade não é uma doação indiscriminada, mas uma ação de um coração que sabe discernir e tem sabedoria. Às vezes, recusar não significa que você falta amor, mas sim que você ama de forma sábia, protegendo a si mesmo e ajudando aqueles que realmente precisam de ajuda. Jesus é um modelo maravilhoso para nós sobre saber quando ajudar e quando recusar. Viva segundo a orientação dele, para que cada ação sua traga uma mudança positiva para você mesmo e para os outros ao seu redor. Somos chamados a amar, mas também precisamos de discernimento para que nossa bondade não seja explorada. Aprenda com Jesus para saber quando ajudar e quando recusar, para que sua ajuda não apenas tenha significado, mas também traga uma verdadeira mudança para quem a recebe. A verdadeira bondade não é agradar a todos. Muitas vezes temos a ideia equivocada de que, para demonstrar bondade, devemos atender a todos os pedidos dos outros, sempre dizer sim e agradar a todos ao nosso redor. No entanto, a verdadeira bondade não é sempre agradar os outros, mas fazer o que é certo segundo a vontade de Deus. Não devemos viver para agradar os outros, mas sim viver conforme a direção do Espírito Santo, fazendo o que é justo e de acordo com os objetivos que Deus estabeleceu para nossas vidas. Jesus é o modelo perfeito de bondade e discernimento. Ele sempre amou e cuidou dos outros, mas ele nunca fez isso cegamente para agradar a todos. Ele sabia que a bondade não é dar indiscriminadamente, mas agir corretamente em todas as situações. Jesus nos ensinou que, se vivermos apenas para agradar os outros, perderemos nosso propósito e a direção de Deus. Na verdade, quando tentamos agradar a todos sem discernimento, podemos cair na armadilha de ser explorados ou exaustos. A verdadeira bondade é quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, realizando ações justas, mesmo quando não são aceitas ou apoiadas por todos. Na Bíblia, vemos que Jesus não fez o que fez para agradar as pessoas, mas sempre seguiu a direção do Pai. Ele não curou ou fez milagres apenas para chamar atenção ou agradar as multidões. Cada uma de suas ações tinha um propósito nobre, que era cumprir a vontade de Deus e trazer salvação àqueles que realmente desejavam mudança. Jesus nos ensina que a bondade não é agradar a todos, mas fazer o que é certo segundo a vontade de Deus. Já se sentiu pressionado a agradar a todos. Já sentiu que precisava sempre dizer sim, mesmo sabendo que isso não era bom para você. Lembre-se de que não precisamos agradar a todos para demonstrar bondade. A verdadeira bondade é quando fazemos o que é justo, mesmo que isso não agrade a todos. Não precisamos viver segundo as expectativas dos outros, mas sim conforme a direção de Deus. Jesus nos ensinou que, quando vivemos conforme a vontade de Deus, não apenas fazemos o que é certo, mas também trazemos mudanças positivas para nossas vidas e para a vida dos outros. Não podemos viver para agradar a todos, pois cada pessoa tem uma perspectiva e desejos diferentes. O importante é viver para agradar a Deus, realizando o que Ele quer que façamos em nossas vidas. Então você está disposto a viver conforme a vontade de Deus
em vez de apenas agradar aos outros. Você está disposto a recusar pedidos que não são certos, mesmo que isso possa desagradar alguém. A verdadeira bondade é quando sabemos distinguir entre agradar aos outros e fazer o que é certo segundo a direção de Deus. Não precisamos fazer tudo para agradar as pessoas, mas fazer o que é certo na vida, cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Somos chamados a viver conforme a direção de Deus, fazendo o que é justo, não para agradar a todos. A bondade não é uma doação indiscriminada, mas uma ação com propósito, com discernimento claro, sempre voltada para o grande objetivo que Deus tem para nós. Viva como Jesus, sabendo quando dizer sim e quando dizer não, fazendo o que é certo conforme a vontade de Deus, não apenas para agradar os outros, mas para dar glória a Deus. Jesus é o modelo perfeito de bondade, mas sua bondade não é ingênua ou cega. Ele demonstra uma bondade profunda guiada pela sabedoria e discernimento. Jesus sempre percebia os corações e as verdadeiras intenções das pessoas. Ele não ajudava com base apenas em emoções, mas sempre fazia o que era certo de acordo com a vontade de Deus. Isso demonstra claramente que a bondade deve andar de mãos dadas com o discernimento. Na Bíblia, vemos que Jesus não era uma pessoa facilmente explorada. Ele sempre amou e se importou com os que sofriam, mas ele também sabia quando sua bondade realmente faria a diferença e quando não faria. Ele não fazia milagres ou curas apenas porque as pessoas pediam, mas ele entendia as intenções profundas de seus corações. Alguns vinham até ele por causa da verdade, porque queriam mudar, mas outros vinham apenas para explorar sua bondade. A bondade de Jesus não era uma ação cega, mas uma ação sábia, com discernimento claro. Ele sabia que nem todos que se aproximavam dele tinham intenções sinceras. Alguns vinham apenas por interesse pessoal, sem realmente desejar uma mudança em seus corações, e ele não atendia a esses pedidos. Na verdade, o discernimento na bondade é essencial. Sem discernimento, podemos cair na armadilha da exploração e do esgotamento. Jesus nos ensina que a bondade não é dar indiscriminadamente, mas uma ação com propósito, discernimento e sabedoria. Você já se sentiu cansado de sempre atender aos pedidos e não receber reconhecimento? Não podemos ajudar a todos e nem todos merecem nossa bondade. Às vezes, a verdadeira bondade é saber quando ajudar e quando recusar. Isso é uma forma de demonstrar a sabedoria e o discernimento que Jesus nos ensinou. Jesus não permite que sua bondade seja explorada. Ele não apenas nos ensina a amar, mas também a amar com discernimento. Somos chamados para amar. Mas o amor não significa fazer tudo por todos sem pensar. A bondade deve ser realizada com compreensão e discernimento, para que possamos ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda e nos proteger de ser explorados. Você entende que bondade não é dar indiscriminadamente, mas agir com sabedoria e discernimento. Você está disposto a recusar pedidos indevidos para proteger a si mesmo e continuar ajudando aqueles que realmente precisam. Aprenda com Jesus para que sua bondade seja sempre guiada pelo discernimento e pela sabedoria. Quando você souber distinguir entre bondade e ser explorado, você viverá uma vida cheia de significado e não se exaurirá. A bondade de Jesus é uma grande lição para nós na vida. Ele não apenas nos ensinou a amar, mas também a amar com discernimento. Viva conforme a direção do Espírito Santo, para que cada uma de suas ações traga uma mudança positiva na sua vida e na vida dos outros ao seu redor. O sacrifício é uma virtude nobre que Deus nos ensinou, mas o sacrifício não é dar-se de forma indiscriminada sem discernimento. Jesus é o exemplo perfeito de sacrifício, mas ele não se sacrificou cegamente. Ele sempre tinha discernimento claro ao ajudar
e se sacrificar pelos outros. Da mesma forma, quando nos sacrificamos pelos outros, precisamos considerar cuidadosamente, pois o sacrifício sem discernimento pode levar ao esgotamento e danos para nós mesmos. A Bíblia nos ensina que devemos amar e nos sacrificar uns pelos outros, mas não é um sacrifício incondicional e sem limites. Jesus, embora amasse todos, nunca permitiu ser explorado ou exaurido por pedidos que não eram realmente necessários. Ele sabia que para poder ajudar verdadeiramente, precisava manter sua clareza mental, força e espírito. Esta é a lição importante que precisamos aprender. O sacrifício precisa de discernimento, caso contrário, nos esgotaremos e não poderemos continuar a fazer o bem. Certamente, você já se sentiu como se tivesse dado demais, fazendo demais pelos outros, a ponto de esquecer de si mesmo. Você já se sentiu exausto, esgotado, sem energia, para continuar ajudando aqueles que realmente precisam de ajuda. O sacrifício sem discernimento é o caminho para o esgotamento. O sacrifício precisa de limites. Caso contrário, caímos na situação de não sermos valorizados, até mesmo explorados, e, por fim, perdemos a confiança em nós mesmos. Jesus sempre foi um modelo de sacrifício com discernimento. Ele nunca se sobrecarregou ou fez algo de forma indiscriminada. Ele amava, mas também sabia quando precisava se afastar para recuperar suas forças, quando precisava recusar para se proteger e quando continuar a se sacrificar. Ele nos ensina que o verdadeiro sacrifício é quando sabemos quando ajudar e quando reter para nós mesmos. O sacrifício não é dar tudo sem limites, mas fazer o que é certo em cada situação para não prejudicar a nós mesmos. Você já pensou que o sacrifício também precisa de discernimento? Você está disposto a estabelecer limites para si mesmo, para não se esgotar e para ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Não deixe que sua bondade e sacrifício sejam explorados. Aprenda com Jesus para que cada ação de sacrifício que você fizer tenha um propósito claro e traga uma verdadeira mudança para os outros sem prejudicar a si mesmo. O sacrifício precisa ser cuidadosamente considerado para não prejudicar a si mesmo. Se sempre dermos sem receber nada em troca, nos sentiremos exaustos e perderemos a motivação. Lembre-se de que o sacrifício não é uma doação indiscriminada, mas uma ação sábia, com discernimento claro. Assim como Jesus, precisamos saber quando continuar e quando recusar, para não nos prejudicarmos e continuar fazendo coisas boas para os outros. O sacrifício é uma virtude maravilhosa, mas sem discernimento. O sacrifício pode se tornar um fardo. Aprenda a distinguir entre ajudar e ser explorado, entre sacrificar pelas pessoas certas e no momento certo, e fazer mal a si mesmo por não saber recusar. O discernimento no sacrifício nos ajudará a fazer melhor amar mais e manter a força para continuar ajudando nos próximos anos. A bondade é uma virtude preciosa que Deus nos deu. No entanto, bondade não significa dar-se sem condições, sem limites. Para viver uma vida plena e significativa, precisamos entender que a bondade deve andar de mãos dadas com discernimento e a capacidade de estabelecer limites quando necessário. Caso contrário, nossa bondade pode ser facilmente explorada e perderemos nossa paz de espírito. Jesus é o modelo perfeito de saber estabelecer limites na bondade. Ele nunca fez tudo por bondade, mas sempre sabia quando ajudar e quando recusar. Jesus amava a todos, mas não permitia que se aproveitassem dele. Ele sempre estabeleceu os limites necessários para se proteger e continuar cumprindo a missão que Deus lhe confiou. Jesus sabia que sua ajuda deveria ser acompanhada de sabedoria e discernimento, e isso é algo que precisamos aprender. Podemos ver isso claramente na Bíblia. Jesus curou os doentes, ajudou os que estavam sofrendo, mas ele não fez isso de forma indiscriminada. Ele não curou todas as pessoas apenas porque elas o procuraram.
Ele não fez milagres para atrair multidões ou agradar aos outros. Cada ação sua era guiada pelo discernimento e pela sabedoria de Deus. Ele sabia quando sua bondade realmente faria a diferença e quando poderia ser explorada. Você já se sentiu como se tivesse que sempre dizer sim para ajudar os outros, mesmo sabendo que isso poderia te deixar exausto? Já se sentiu cansado de sempre dar, mas nunca receber nada em troca? Certamente, às vezes, sua bondade pode ser explorada se não houver um discernimento claro. Não saber estabelecer limites pode fazer você se sentir esgotado e perder sua paz de espírito. Portanto, estabelecer limites é fundamental. Não podemos fazer tudo por todos sem limites. Precisamos do discernimento para saber quando ajudar e quando dizer não. Jesus é um excelente exemplo de saber estabelecer limites na bondade. Ele sempre amou, mas nem sempre atendeu a todos os pedidos. Ele sabia que nem todos que se aproximavam dele tinham intenções sinceras. Ele amava aqueles que realmente desejavam mudança em suas vidas, mas também sabia que nem todos mereciam sua bondade. Estabelecer limites ajudou Jesus a não ser explorado e a manter sua paz de espírito, e isso é essencial para nós. Você está disposto a aprender a estabelecer limites na sua bondade? Você entende que dizer não, quando necessário, é uma ação sábia e amorosa. Bondade não é dar indiscriminadamente, mas uma ação com discernimento claro, para que você possa continuar fazendo o bem para aqueles que realmente precisam de ajuda. Jesus nos ensinou que, ao saber estabelecer limites, podemos continuar vivendo conforme a direção do Espírito Santo, sem nos esgotar e perder nossa paz de espírito. Limites na bondade ajudam a manter nossa saúde mental, a proteger a nós mesmos e a continuar ajudando os outros de maneira eficaz. Não deixe que sua bondade se torne um fardo. Aprenda com Jesus a saber quando ajudar e quando recusar quando dar, e quando manter para si. Quando você souber estabelecer limites na bondade, você não apenas ajudará aqueles que realmente precisam, mas também manterá a paz e a força para continuar fazendo o bem em sua vida. Bondade não é servir a todas as necessidades dos outros, mas fazer o que é certo conforme a vontade de Deus. Deixe que a sabedoria e o discernimento de Jesus guiem cada uma de suas ações, para que cada palavra e cada ato seu tenha um propósito e ajude a manter sua paz de espírito. Lembre-se de que sabedoria e limites são a chave para manter a verdadeira bondade na vida. A bondade é uma virtude maravilhosa que Deus nos deu. No entanto, bondade não significa um ato inconsciente cego, mas deve ser guiada pelo discernimento de Deus. Precisamos da sabedoria de Deus para saber quando ajudar e quando recusar. Às vezes, bondade não é apenas empatia ou simples ajuda, mas uma ação com discernimento, compreensão e sabedoria. Não podemos apenas depender das emoções para decidir ajudar os outros, mas devemos deixar que a orientação de Deus nos ajude a tomar a decisão certa. Jesus é o modelo perfeito para nós de bondade guiada pelo discernimento. Ele amou a todos, mas nunca permitiu que sua bondade fosse explorada. Ele sabia quando continuar ajudando e quando recusar. Ele sempre procurava aqueles que realmente queriam mudar e estavam dispostos a receber sua ajuda. Jesus não apenas dava, mas também sabia quando precisava reter, quando precisava recusar para se proteger e evitar o esgotamento. Ele nunca fez algo cegamente, mas todas as suas ações foram guiadas pela sabedoria e discernimento de Deus. Da mesma forma, quando ajudamos os outros, precisamos do discernimento de Deus. Você já se sentiu cansado de sempre atender a todos os pedidos e não ser reconhecido ou agradecido? Já se sentiu exausto ajudando os outros, sem ver uma verdadeira mudança neles? Esse é o momento em que precisamos do discernimento de Deus.
A bondade não é dar indiscriminadamente, mas é uma ação com propósito de discernimento, e sempre voltada para o grande objetivo que Deus tem para nós. Jesus nos ensinou que não devemos ajudar todos sem pensar. Nem todos precisam da nossa ajuda, e nem todos que se aproximam têm intenções sinceras. Alguns vêm apenas para explorar nossa bondade, sem ter a consciência de mudar. Por isso, precisamos do discernimento de Deus para saber quando ajudar e quando recusar. Sem discernimento, nossa bondade pode ser explorada, e não teremos forças para ajudar aqueles que realmente precisam. A verdadeira bondade deve ser guiada pela sabedoria de Deus. Quando agimos com discernimento e sabedoria, ajudamos aqueles que realmente precisam de ajuda, e não seremos exaustos, nem nos sentiremos explorados. Você está disposto a deixar que sua bondade seja guiada pela sabedoria de Deus? Você está disposto a recusar pedidos desnecessários para se proteger e continuar fazendo o bem em sua vida? O discernimento de Deus nos ajudará a saber quando continuar ajudando e quando parar. A bondade deve ser realizada com sabedoria, não apenas empatia simples, mas uma ação com um propósito claro para trazer verdadeiro benefício àqueles que realmente precisam de ajuda. Jesus nos ensinou que em cada boa ação precisamos de discernimento, não apenas dando, mas também sabendo quando reter. O discernimento nos ajuda a não nos esgotarmos e a manter nossa paz de espírito. Precisamos deixar que o discernimento de Deus nos guie em cada decisão. A bondade não é servir todas as necessidades dos outros, mas fazer o que é certo segundo a vontade de Deus. Deixe que a sabedoria de Deus guie você, para que sua bondade seja sempre realizada corretamente e não seja explorada. Quando você agir com o discernimento de Deus, você não apenas ajudará aqueles que realmente precisam de ajuda, mas também protegerá a si mesmo de ser exausto e manterá sua paz de espírito. Jesus é o modelo perfeito de discernimento. Ele nunca permitiu que aqueles que queriam explorá-lo controlassem suas ações. Ele sempre viveu guiado pelo Espírito Santo e sabia distinguir entre aqueles que realmente precisavam de ajuda e aqueles que se aproximavam dele apenas por interesse pessoal. Esta é uma lição valiosa para nós na vida, para que possamos saber quando ajudar e quando recusar, protegendo-nos da exploração. Na Bíblia, vemos que Jesus não apenas amou e ajudou todos, mas ele também tinha a capacidade de distinguir claramente entre aqueles que vinham até ele em busca de verdadeira salvação e aqueles que vinham apenas para explorar sua bondade. Jesus nunca permitiu que ninguém desviando-o de seu grande objetivo. Ele sempre viveu conforme a vontade de Deus, sem deixar que aqueles com intenções não sinceras mudassem suas ações. Ele recusou ajudar aqueles que não tinham fé sincera. Quando os fariseus e os líderes religiosos vinham desafiá-lo, ele não respondeu às provocações deles, mas em vez disso, os ensinou lições sobre a verdade e o amor. Ele sabia que a bondade não é servir todos os pedidos, mas é uma ação com propósito alinhada com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou que o discernimento é muito importante na bondade. Não podemos ajudar todos sem discernir. Uma das lições mais importantes que ele nos ensinou é que, ao agir, devemos sempre perceber o coração e as intenções de quem precisa de ajuda. Se apenas tentarmos agradar aos outros sem discernir, podemos cair na armadilha da exploração e do esgotamento. Você já se sentiu como se tivesse que sempre dizer sim para ajudar os outros, sabendo que isso realmente não traz benefícios para eles ou para você? Jesus nos mostra que o discernimento é essencial. Ele amava a todos, mas também sabia quando sua bondade realmente faria a diferença na vida de outra pessoa e quando seria explorada. Quando agimos com bondade, precisamos perceber que nem todos merecem nossa ajuda. Algumas pessoas vêm apenas por interesse pessoal, sem a intenção de mudar ou valorizar nossa ajuda.
Por isso, precisamos ter discernimento sábio ao decidir quem ajudar e quando recusar. O discernimento não apenas nos protege da exploração, mas também ajuda a manter nossa paz de espírito. Jesus é um exemplo de discernimento na bondade. Ele nunca deixou que aqueles que queriam explorá-lo mudassem seu objetivo. Ele sempre discerniu claramente entre aqueles que realmente precisavam de ajuda e aqueles que apenas queriam explorar sua bondade. Você está disposto a aprender com Jesus a discernir entre aqueles que realmente precisam de ajuda e aqueles que vêm por interesse pessoal? A bondade deve ser guiada pelo discernimento de Deus para que possamos ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda sem sermos explorados. Aprenda com Jesus, viva guiado pelo Espírito Santo e sempre discernir entre os pedidos sinceros e os pedidos de exploração. Quando fizermos isso, nossa bondade trará bons resultados e não nos deixará exaustos ou explorados. Às vezes o ato mais amoroso que podemos fazer é dizer não. Isso pode ser difícil para nós, especialmente quando estamos acostumados a sempre dizer sim e queremos ajudar todos ao nosso redor. No entanto, Jesus nos ensinou que recusar nem sempre é um ato negativo. Pelo contrário, recusar pode ser o ato mais amoroso, uma forma de proteção de nós mesmos e dos valores importantes em nossas vidas. Isso não apenas nos ajuda a manter a paz, mas também nos ajuda a preservar nossa sabedoria e força espiritual em nossa jornada. Jesus é o modelo perfeito de saber quando recusar quando necessário. Ele amou todos, mas nunca agradou a todos cegamente. Na Bíblia vemos claramente que Jesus sabia quando continuar ajudando e quando recusar. Ele recusou aqueles que não tinham fé sincera, não tinham a intenção de mudar e não podiam receber a ajuda da maneira certa. Ele sabia que se ele sempre dissesse sim e atendesse a todos os pedidos, ele não conseguiria cumprir a missão que o Pai lhe deu. Ele recusou quando necessário para se proteger e manter suas forças para as tarefas importantes. Nós também precisamos aprender a dizer não quando necessário. Às vezes, quando estamos sempre tentando agradar os outros e atender a todos os pedidos, podemos acabar nos perdendo e nos sentindo exaustos. Você já se sentiu como se tivesse que sempre dizer sim para manter as pessoas ao seu redor felizes, mas sentindo falta de energia para cuidar de si mesmo? Recusar não é egoísmo, mas uma ação de proteção de si mesmo, mantendo nossa alma e nossas forças longe do esgotamento. Não podemos ajudar todos sem limites. Às vezes, recusar é a única maneira de manter a paz de espírito e proteger o que é importante em nossa vida. Recusar pode ser um ato de amor, especialmente quando recusamos para proteger os valores sagrados em nossa vida. Precisamos aprender a recusar o que não é adequado, os pedidos que não são realmente necessários, para que possamos focar em objetivos maiores, nas ações que realmente trarão mudança em nossas vidas e na vida dos outros. Recusar é a maneira de mantermos nosso objetivo firme, sem nos distrairmos e sem ser explorados. Jesus recusou muitas vezes quando percebeu que os pedidos das pessoas não tinham um propósito justo. Ele não recusou por egoísmo, mas porque ele amava e sabia que recusar ajudaria as pessoas a perceberem o que era realmente importante. Você já pensou que às vezes recusar é a melhor maneira de ajudar os outros a perceberem que precisam mudar? Você está disposto a dizer não, quando necessário, para proteger o que é importante na sua vida. Aprender a recusar nos ajudará a manter a paz de espírito. Quando sabemos recusar, também aprendemos a valorizar nossa saúde mental e emocional. Recusar não significa que não amamos, mas que amamos da maneira certa no momento certo. Recusar nos ajuda a não nos esgotarmos e nos permite continuar fazendo o bem em nossas vidas. Deixe que o discernimento de Jesus guie você ao recusar. Você pode achar difícil dizer não, mas o importante é que você está se protegendo
e, mantendo sabedoria, força para fazer as coisas boas. Recusar pode ser o maior ato de amor que você pode fazer, pois isso permite que você continue seguindo a direção certa e não se exausta na vida. Aprenda a recusar para que sua bondade não apenas traga uma mudança positiva para os outros, mas também ajude você a manter a paz e sabedoria na sua alma. A bondade é uma virtude maravilhosa que Deus nos ensinou. No entanto, uma verdade que precisamos reconhecer é que a bondade nem sempre é retribuída. Às vezes, fazemos boas ações e não recebemos agradecimento ou até reconhecimento. Isso pode nos deixar desapontados e exaustos, especialmente quando esperamos que nossas ações sejam recompensadas de maneira justa. Mas Jesus nos ensinou que a bondade não é dar esperando algo em troca, mas dar porque é a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos fazer o bem não para receber dos outros, mas para glorificar a Deus. A verdadeira bondade é quando ajudamos os outros sem esperar nada para nós mesmos. Jesus é o modelo perfeito de bondade sem esperar retribuição. Ele dedicou sua vida ajudando, curando e amando todas as pessoas, mas ele não fez isso para receber gratidão ou recompensa. Ele fez tudo pela vontade do Pai, por um amor incondicional que ele trouxe à humanidade. Com certeza você já fez algo de bom e não recebeu agradecimento ou reconhecimento merecido. Isso pode nos deixar tristes e desapontados, mas Jesus nos deu uma lição importante: bondade não é troca. Ele nunca ajudou esperando algo em troca, mas porque queria trazer salvação àqueles que precisavam. Suas ações são uma evidência clara de que devemos fazer boas ações, porque sabemos que é o certo e o bom aos olhos de Deus. Quando fazemos o bem e não recebemos agradecimento, podemos nos sentir desanimados. No entanto, precisamos lembrar que nossa bondade não é para agradar os outros, mas para cumprir o propósito que Deus nos deu. Você está disposto a fazer o bem sem esperar retribuição dos outros. Você pode aprender a fazer boas ações com um coração puro, sem ser influenciado pela falta de gratidão dos outros. O importante é saber que nossa bondade é para glorificar a Deus e não para receber reconhecimento dos homens. Jesus é o modelo de fazer o bem sem esperar recompensa. Ele ajudou os pobres, os doentes e aqueles que precisavam de salvação, mas ele nunca pediu retribuição. Ele amou sem esperar nada em troca. Você pode seguir seu exemplo para que cada boa ação que você faça venha de um amor incondicional e da orientação de Deus. Nossa bondade deve ser feita pela vontade de Deus, porque Ele nos ensinou que amor e bondade são sinais daqueles que o seguem. Quando fazemos o bem por amor e orientação de Deus, não ficaremos desapontados por não receber retribuição dos outros. Entenderemos que cada boa ação que fazemos tem valor independentemente de os outros perceberem ou não. Então você está disposto a continuar fazendo o bem, mesmo sem receber agradecimento ou recompensa. Você pode fazer isso por amor a Deus, e porque Ele nos ensinou que bondade não é para ser retribuída, mas para viver de acordo com o propósito de Deus em nossas vidas. Deixe que sua bondade seja guiada pelo amor e pelo discernimento de Deus, para que você viva uma vida cheia de significado e não seja exaurido pelas expectativas dos outros. Jesus viveu como um modelo perfeito de bondade, sem esperar retribuição. Ele nos ensinou que a bondade deve ser feita com humildade e sob a direção do Espírito Santo. Você está disposto a viver como Ele, fazendo o bem, sem esperar retribuição e continuar glorificando a Deus em cada ação sua.